devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Que a misericórdia de Deus seja conosco. Palavra de hoje. Aprovação de Mara. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra e que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz. Hoje o nosso devocional tem como tema aprovação em Mara, onde nós podemos ter como texto-tema o livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 22 a 25, que diz o seguinte: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Glórias ao Senhor Jesus. O episódio que se deu com o povo de Israel em Mara tem muitas lições para todo seguidor de Cristo. Mas a principal delas, com certeza, é que por mais que Deus possa provar os seus servos, Ele jamais os abandona. E Ele nunca perde o controle da situação. Pois é, o povo havia acabado de receber um grande livramento. Caminharam por entre o Mar Vermelho com os pés enxutos, enquanto seus inimigos foram devorados pelas águas. Houve uma grande festa, tamborins, danças e muita alegria. Mas Deus queria ver se na provação os seus servos o louvariam, como na bonança. Por isso os provou. Aparentemente, a princípio o povo suportou bem. Foram longos 3 dias caminhando pelo deserto escaldante sem encontrar água, sabia disso? Pois é, mas pelo visto, eles mantinham a confiança de que aquele que abriu o mar lhes saciaria também a sede em meio ao deserto. De repente, lá está, encontraram a água que tanto esperavam. Finalmente poderiam saciar a sua enorme sede. Seus corpos estavam desidratados, 3 dias, afinal de contas, e ali eles receberiam força ao ingerir o líquido da vida. A água tão vital para a sobrevivência humana, é ou não é? Mas quando chegam as águas, que frustração! Olha só, era impossível bebê-las. Elas eram águas amargas. O que parecia a solução se transformou em uma grande decepção. E a fé do povo foi totalmente abalada. A confiança do povo se transforma em murmuração e a fé em incredulidade. Mas que depressa o povo dá um título ao lugar, amargura, Como diz o título lá, Mara. Chamaram o lugar de Mara, que quer dizer amargura. Eles não criam mais que a situação poderia mudar, sabia disso? Eles não estavam, eles criam naquilo que os olhos estavam vendo, que a boca sentiu, Nem lhes passava pela mente que o Deus que proveu aquela fonte no meio do deserto poderia sarar as suas águas. Não é assim que nós agimos às vezes? Para pensar. Quando nos esquecemos de que o Deus que nos deu a vida pode muito bem nos suprir o alimento e que as vestes que precisamos são bem menos que o corpo que Ele já nos deu. Para pensar. Mas infelizmente, aquele povo tinha um líder que, ao invés de murmurar, preferia clamar. E foi isto que ele fez. E Deus ouviu. E a solução veio. Que possamos aprender com ele. Porque para Deus não há impossíveis. Quando tudo parece perdido, quando parece não haver mais esperança, ele simplesmente muda o quadro da situação. Quando um servo seu escolhe clamar, ao invés de murmurar,
a Bíblia nos garante que Ele sabe exatamente a hora certa de agir para que a tua bênção chegue nesta hora, né? A Bíblia também nos garante que Ele sabe exatamente o tamanho da nossa capacidade de suportar a provação. Sabia disso? Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Veja o que diz. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, escuta agora terminou aqui 1 Coríntios 10, 13. Agora escuta, portanto, não existe prova invencível, tá? Não existe prova invencível para a tua vida. Só depende de mim, só depende de você, de realmente nós querermos, de realmente buscarmos o escape que Ele nos dá. Aprendendo com as lições de Mara, para que os meus próprios lugares de amargura se transformem em lugares de vitória e glórias ao Senhor Jesus. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the Word. A ministry of defense of the gospel.